Apocalipse, parte 3. Chegamos à parte final desta jornada espiritual, onde os desígnios do Cordeiro são plenamente revelados. Que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração. As 7 cabeças. 7 reis. 5 caíram. Um é o outro ainda não chegou, mas quando vier ele deve permanecer por pouco tempo. Aqui o anjo começa a desvendar o mistério da besta e da mulher, revelando sua conexão com poderes políticos e espirituais históricos. O anjo deixa claro que entender essa interpretação requer sabedoria espiritual. Não se trata de lógica terrena, mas de discernimento com uma mente iluminada por Deus Todo-Poderoso. A menção de 7 colinas liga essa visão a um lugar específico. Muitos intérpretes identificaram isso com Roma historicamente conhecida como a cidade de 7 colinas. No entanto, esse simbolismo vai além da localização geográfica. As 7 colinas representam um sistema de poder terrestre consolidado, um império, que serve como base para a influência corrupta da mulher. A mulher, a grande prostituta, senta-se nessas colinas simbolizando seu controle ou associação com um poder político dominante. É um sistema global e espiritual que usa estruturas de poder humanas para executar sua agenda de rebelião contra Deus Todo-Poderoso. No entanto, esta imagem também revela sua fragilidade. Ela depende dessas colinas, e quando elas caírem, sua influência também chegará ao fim. Aqui o anjo apresenta o simbolismo dos reis, conectando as 7 cabeças a 7 períodos. De poder ou impérios, esses reis representam sistemas de governo ou autoridades que surgiram ao longo da história para se opor a Deus Todo-Poderoso, e seu povo, 5 caíram. Isso se refere a impérios passados que já desapareceram. Esses reinos eram poderosos em seu tempo, mas seus fins servem como um lembrete de que nenhum poder humano dura para sempre. O versículo fala sobre um rei com um deles na minha época. Este rei provavelmente simbolizava o Império Romano, o poder político dominante daquela época. Roma representava o auge do controle humano, mas também uma força opressora para os crentes. O outro ainda não chegou, mas quando vier, deverá permanecer apenas por um curto período. Este rei final simboliza um poder futuro, um sistema de governo ou autoridade, que ainda não havia surgido na minha época, embora seja formidável. Seu reinado será breve, pois estará sob o controle soberano de Deus Todo-Poderoso. Este detalhe nos lembra que o mal não importa quão grande pareça ou sempre tenha um limite estabelecido pelo Criador. Este versículo desmascara a natureza temporária dos poderes terrestres. Embora esses reinos pareçam invencíveis, em seu tempo, todos estão sob o controle de Deus Todo-Poderoso e cumprem seu propósito no plano divino. A história humana está repleta de impérios que sobem e caem, mas ninguém pode resistir à soberania eterna do reino de Deus Todo-Poderoso. A besta que uma vez foi e agora não é um 8º rei. Ela pertence aos 7 e está indo para sua destruição. A declaração de que a besta é o 8º rei adiciona uma dimensão profética. Este 8º rei não é uma figura adicional separada, mas uma culminação à manifestação final de todos os poderes corruptos que governaram antes dele. É um poder que reúne e amplia a natureza dos 7 anteriores, concentrando sua influência e mal em um sistema definitivo de oposição a Deus Todo-Poderoso. O fato de ser o 8º implica algo significativo. O número 8 na Bíblia frequentemente simboliza novos começos ou um ciclo completo. Aqui, no entanto, o 8º não marca um novo começo positivo, mas o estágio final do sistema maligno antes de sua destruição final. Este rei é o pináculo do mal, o ápice da rebelião humana e espiritual. A frase "ele é contado entre os 7" revela a conexão inseparável entre a besta e os reinos anteriores.
não é um poder inteiramente novo, mas uma extensão e culminância dos sistemas anteriores. A inclusão da besta entre os 7 reforça a ideia de que todos os sistemas de poder humanos que se desviam de Deus, Todo-Poderoso, são inexistentes, unidos, mas apesar do poder aparente e da invencibilidade da besta. Seu destino está selado. Ela está caminhando para a destruição. Seu tempo é limitado. Sua influência é passageira e seu poder está sob o controle soberano de Deus. Todo-Poderoso, esta destruição não é apenas o fim de sua existência, mas um julgamento final que põe fim ao seu ciclo de maldade. Os chifres que você viu são reis que ainda não receberam um reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Os chifres representam reis ou poderes, ainda por surgir, que desempenharão um papel fundamental no fim dos tempos, embora não tenham começado a reinar. Eles receberão autoridade por um breve período, simbolizado como uma hora. Isso ressalta a natureza temporária de seu poder, que é completamente subordinado à besta. Sua ascensão não é aleatória, mas parte do cumprimento dos planos proféticos que, embora permitindo que o mal por um tempo permaneça sob o controle soberano de Deus. Todo-Poderoso, esses reis, embora diferentes em identidade e contexto, serão unidos por um único propósito de dar seu poder e autoridade à besta. Este ato de rendição total não é apenas político, mas espiritual. Esta passagem descreve uma coalizão global que se opõe a Deus Todo-Poderoso e seu reino em sua busca para consolidar o poder terreno e resistir ao divino. Eles se tornam instrumentos do mal, refletindo como o orgulho humano e a idolatria podem se alinhar com as forças demoníacas, mas seu tempo é curto e seu destino é a destruição selada. Eles travarão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro triunfará sobre eles, porque ele é o nosso Senhor. Dos senhores e o Rei dos reis, e com ele serão chamados os seus escolhidos e fiéis seguidores. Esta frase encapsula a essência da oposição a Deus Todo-Poderoso. Os sistemas corruptos do mundo e seus apoiadores se rebelam não apenas contra um ideal ou religião, mas contra o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus Todo-Poderoso. A escolha do termo Cordeiro é significativa. Ele simboliza mansidão, sacrifício e vitória por meio da humildade e da rendição. Não importa o quanto o mal concentre seu poder, ele não pode prevalecer contra aquele que já conquistou através de sua morte e ressurreição. Nosso Senhor, Jesus Cristo. Cristo não é apenas um líder entre muitos, ele é o soberano absoluto e absoluto sobre todo o poder humano ou espiritual. Sua vitória não é apenas futura, mas já foi garantida na cruz e será consumada neste confronto final. A palavra vencer não implica uma disputa justa, mas uma vitória total e decisiva que reafirma seu domínio eterno nesta batalha cósmica. No entanto, o Cordeiro não está sozinho. Ao seu lado estão aqueles que responderam ao seu chamado, escolhidos por sua graça e provaram ser fiéis por meio de provações. Estes não são meros espectadores, mas participantes ativos na vitória de Cristo. Sua lealdade e perseverança os marcam como parte de um reino inabalável. Esta é uma mensagem de esperança para os crentes. Estar com o Cordeiro é estar ao lado da vitória, independentemente da oposição ou custo. A prostituta e a besta. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta se senta, são multidões de pessoas, nações e línguas. A besta e os chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a destruirão e a deixarão nua. Comerão sua carne e a queimarão no fogo. Pois Deus Todo-Poderoso colocou em seus corações
o desejo de cumprir seu propósito, concordando em entregar à besta sua autoridade real, até que as palavras de Deus Todo-Poderoso sejam cumpridas. A mulher que você viu é a grande cidade que governa os reis da terra. Este versículo revela o alcance global da influência das prostitutas. As águas simbolizam a multidão de nações e culturas sob seu controle. Isso significa que seu domínio não conhece fronteiras ou regiões específicas, mas sim um sistema que seduz e corrompe toda a humanidade, independentemente da diversidade de línguas ou povos. Seu alcance universal mostra que a prostituta representa um poder político e econômico espiritual que permeia todos os cantos do mundo. Este sistema corrompido pela natureza se apresenta como atraente e dominante, mas sua posição é frágil e sua queda é iminente. Em uma reviravolta surpreendente, Chifres e a besta que antes apoiavam a prostituta se voltam contra ela. Eles a odiarão, a deixarão nua, devorarão sua carne e a destruirão com fogo. Este ato simboliza a traição do mal. Alianças corruptas não são duradouras, pois são baseadas em egoísmo e ambição. A nudez representa a exposição de sua verdadeira natureza e a humilhação de seu poder. Sua destruição pelo fogo significa um julgamento final e irreversível, mostrando que nenhum sistema corrupto pode durar indefinidamente. No entanto, este ato não é meramente um resultado de traição, é parte do plano soberano de Deus Todo-Poderoso. Minha visão revela que Deus Todo-Poderoso colocou nos corações desses reis o desejo de realizar seu propósito divino, usando até mesmo os ímpios para cumprir seu julgamento. Este detalhe ressalta que nada está além do controle de Deus. Todo-Poderoso, mesmo atos de rebelião e traição são orquestrados dentro de seu plano perfeito. Finalmente, a prostituta é identificada como aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela incorpora um sistema global de domínio e corrupção que parece invencível, mas sua queda é inevitável. Esta passagem nos lembra que os poderes terrestres, embora grande e unificada, não se pode resistir à soberania de Deus Todo-Poderoso. No final, sua justiça prevalecerá e o mal será completamente erradicado. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha a queda da Babilônia, grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Com uma voz poderosa, ele gritou: Caída, caída é a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e abrigo para espíritos impuros, um abrigo para todo pássaro imundo, um abrigo para todo animal imundo e detestável, pois todas as nações beberam o vinho enlouquecedor de seus adultérios. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com seus luxos excessivos. A chegada deste anjo simboliza uma intervenção divina de enorme significado. Seu poder e o esplendor que ilumina a terra refletem a glória de Deus Todo-Poderoso e a autoridade com a qual ele traz esta mensagem. Este não é um anúncio comum, é uma proclamação do julgamento final sobre a Babilônia, o sistema corrupto que simboliza a rebelião à idolatria e a opressão no mundo. A luz radiante do anjo Ang atravessa a Babilônia. Escuridão moral e espiritual, deixando claro que a justiça de Deus Todo-Poderoso não apenas expõe o pecado, mas também o conquista. O grito do anjo serve como uma proclamação e um veredito irreversível. A repetição de Fallen Fallen enfatiza a certeza e a completude da destruição da Babilônia. Este sistema corrupto que por séculos seduziu nações e acumulou poder através da injustiça e idolatria, agora enfrenta sua morte inevitável. Aqui a verdadeira natureza da Babilônia é revelada. O que antes parecia ser um centro de luxo, poder e influência, agora é exposto como um lugar desolado, cheio de maldade e corrupção.
Babilônia não era apenas corrupta, mas espalhou sua corrupção para outras nações, seduzindo-as com sua imoralidade e poder. O vinho de seu adultério simbolizando são as promessas vazias de prazer. Poder e riqueza que ofereceu ao mundo, este vinho inebriante leva apenas à ruína das nações. O chamado para deixar a Babilônia. Reis e mercadores que se aliaram à Babilônia caíram em sua armadilha, priorizando seus próprios interesses acima da justiça e fidelidade a Deus Todo-Poderoso. Então ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, meu povo, para que vocês não compartilhem de seus pecados, para que vocês não recebam nenhuma de suas pragas. Pois seus pecados estão acumulados no céu e Deus Todo-Poderoso se lembrou de seus crimes. Devolvam a ela como ela deu. Paguem-lhe o dobro pelo que ela fez. Sirvam-lhe uma porção dobrada de sua própria taça. Deem a ela tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela deu a si mesma em seu coração, ela se gaba. Eu sento entronizada como rainha, eu não sou viúva, nunca lamentarei, portanto, em um dia suas pragas a alcançarão. Luto e fome, ela será consumida pelo fogo, pois poderoso é o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso que a julga. Este é um chamado urgente, um clamor divino exigindo separação imediata. Deus Todo-Poderoso não tolera cumplicidade com o pecado da Babilônia. Seu povo não deve compartilhar de seus atos corruptos, nem no julgamento que se aproxima permanecer nela significa compartilhar seu destino, pois seu julgamento é inevitável. Babilônia tem atingido seu limite, sua maldade é imensa e não passou despercebida. Deus Todo-Poderoso não esquece a injustiça ou a arrogância. Sua paciência tem um limite e o dia do juízo final chegou. Tudo o que ela semeou, ela colherá, o julgamento será justo, mas severo. O que a Babilônia deu ao mundo em corrupção, Deus Todo-Poderoso retornará multiplicado em sua destruição. O cálice que ela ofereceu será sua própria condenação, medida por sua arrogância e opulência. A Babilônia se gaba de seu poder, acreditando ser invencível, mas seu orgulho é sua queda. Sua confiança em sua própria grandeza é um desafio direto a Deus Todo-Poderoso, e essa arrogância será sua ruína. O trono que ela construiu é temporário, e sua queda será total. O julgamento será rápido e devastador. A peste, a aflição e o fogo consumirão a Babilônia. Deus Todo-Poderoso não precisa de tempo para executar seu julgamento. Seu poder é absoluto. Tudo o que parecia eterno e inabalável será destruído em um instante. O Deus Todo-Poderoso que julga é poderoso e justo quando os reis. O lamento egoísta dos poderes terrestres da terra, que cometeram adultério com ela e compartilharam o seu luxo, vejam a fumaça de sua queima. Eles chorarão e lamentarão por ela. Aterrorizados com seu tormento, eles ficarão longe e gritarão: Ai, ai de você, grande cidade, você poderosa cidade da Babilônia. Em uma hora sua condenação chegou. Os líderes que se aliaram à Babilônia agora choram por sua queda, não por arrependimento, mas por perda. Seu lamento é egoísta. Eles choram porque sua fonte de poder e prazer foi destruída. A Babilônia, consumidora de fogo, expõe a fragilidade de um sistema que parecia invencível. O medo os domina enquanto testemunham a magnitude do julgamento divino. Eles não se aproximam para ajudar o egoísmo que uma vez os uniu. Agora os faz fugir. Esse distanciamento revela que sua lealdade à Babilônia sempre foi superficial e oportunista. O julgamento de Deus. Todo-Poderoso não apenas destrói a Babilônia, mas também expõe a hipocrisia de seus aliados. A queda em uma hora simboliza a rapidez da punição e a certeza de que o mal não pode resistir à justiça de Deus. Todo-Poderoso, os mercadores da terra chorarão e lamentarão por ela. Porque ninguém mais compra seus carros,
cargas de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, seda roxa e tecido escarlate, todo tipo de madeira, de cidrão e artigos de todo tipo feitos de marfim. Madeira, cara bronze, ferro e mármore. Cargas de canela e especiarias. Incenso, mirra e olíbano. Vinho e azeite, farinha, fina, e trigo, gado, e ovelhas, cavalos e carruagens e seres humanos vendidos como escravos. O lamento dos mercadores não é pela justiça que se abateu sobre a Babilônia, mas pela perda de suas riquezas. O comércio com a Babilônia era sua fonte de lucro, e sua destruição os deixa em ruínas. Este versículo revela a ganância e a dependência de sistemas corruptos para acumular ganhos mesmo às custas da moralidade. A lista de bens reflete o luxo excessivo e a vaidade que caracterizavam a Babilônia. Esses objetos não eram essenciais, mas símbolos de ostentação e arrogância. O comércio desses itens demonstra como o sistema babilônico se alimentava da obsessão pelo luxo, ignorando as verdadeiras necessidades humanas e espirituais. O sistema da Babilônia prosperou ao custo do sofrimento e da escravidão, tornando seu julgamento ainda mais justo. A queda da Babilônia não apenas destrói seu poder, mas também sua economia sem compradores ou vendedores. O vazio de um sistema baseado na ganância é exposto todo capitão do mar, todos os que viajam de navio. Os marinheiros e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe quando virem a fumaça de sua queima. Eles exclamarão: já houve uma cidade como esta. Grande cidade, eles jogarão poeira em suas cabeças e com choro e luto gritarão: ai, ai de você! Grande cidade, onde todos os que tinham navios no mar se tornaram ricos através de sua riqueza. Em uma hora, ela foi levada à ruína. Alegrem-se sobre ela. Vocês céus, alegrem-se. Vocês povo de Deus. Todo-Poderoso, alegrem-se apóstolos e profetas, porque Deus Todo-Poderoso a julgou com o julgamento que ela impôs a vocês. O impacto da queda da Babilônia se estende muito além de seus muros. Aqueles que confiaram em seu comércio marítimo ficam parados, paralisados pelo medo e descrença. O fogo consumindo. Babilônia é um testemunho visual de seu julgamento final. Os espectadores estão surpresos, incapazes de compreender que uma cidade tão poderosa pudesse cair tão rapidamente. Sua pergunta não é apenas espanto, mas também uma expressão de desesperança, pois eles dependiam do sistema da Babilônia para sua prosperidade. A fumaça simboliza o colapso total de um império terrestre que parecia invencível. A poeira em suas cabeças é um sinal de luto extremo. Mas esse lamento não é de arrependimento, mas pela perda de riqueza e poder que a Babilônia lhes proporcionou. Sua dor é egoísta, uma expressão de ganância frustrada, não de compaixão ou reconhecimento da justiça divina. Então um poderoso anjo pegou a finalidade da queda da Babilônia, uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, e a jogou no mar, e disse com tanta violência: a grande cidade da Babilônia será lançada para nunca mais ser encontrada. A música de arpistas e músicos, flautistas e trompetistas nunca mais serão ouvidos em você. Nenhum trabalhador de qualquer ofício jamais será encontrado em você novamente. O som de uma pedra de moinho nunca mais será ouvido em você. Novamente, a luz de uma lâmpada. Nunca mais brilhará em você novamente a voz do noivo e da noiva. Nunca mais será ouvida em você novamente. Seus mercadores eram as pessoas importantes do mundo. Por seu feitiço mágico, todas as nações foram desencaminhadas nela. Foi encontrado o sangue dos profetas e do povo santo de Deus, Todo-Poderoso, de todos os que foram massacrados na terra. Este ato simboliza a queda repentina e final da Babilônia,
a pedra pesada e irrecuperável uma vez. O trono representa o julgamento irrevogável de Deus. Todo-Poderoso, Babilônia, com toda a sua corrupção e poder, será afundada para sempre, desaparecendo da história como um aviso para o mundo. O silêncio absoluto na Babilônia reflete sua completa desolação, todos os vestígios da vida. A criatividade e a atividade humana serão apagadas. A cidade que antes transbordava de riqueza, cultura e celebração se tornará um lugar vazio. Isso lembra que nenhum sistema que se opõe a Deus Todo-Poderoso pode suportar. A ausência de luz e alegria simboliza o fim de toda a esperança. Na Babilônia não haverá mais futuro. Nenhuma celebração, nenhuma continuidade em um sistema condenado. O que parecia um vibrante centro da vida será deixado na escuridão, refletindo a severidade do julgamento divino. Depois disso, ouvi o que parecia o rugido de uma grande multidão. Júbilo e adoração no céu. Céu gritando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são seus julgamentos. Ele condenou a grande prostituta que corrompeu a terra com seus adultérios. Ele vingou nela o sangue de seus servos. O céu irrompe em júbilo, em forte contraste com a desolação da Babilônia. O alvoroço celestial reflete o alívio e a vitória dos justos. O que o mundo vê como perda, o céu vê como justiça cumprida. É o eco da redenção final. O clamor começa com aleluia, uma palavra que significa louvado seja o nosso Senhor. Toda a glória pela justiça pertence a Deus. Todo-Poderoso, somente sua salvação é completa, sua glória incomparável e seu poder invencível. O julgamento não é um ato de ira descontrolada, mas uma expressão da perfeição divina. O céu proclama que o julgamento de Deus Todo-Poderoso não é arbitrário, é perfeito, legítimo e fiel ao seu caráter. A condenação da Babilônia prova que Deus Todo-Poderoso não tolera injustiça ou corrupção. Indefinidamente, a grande prostituta, símbolo do sistema corrupto e opressor, foi destruída. Seus adultérios espirituais são as alianças profanas e idolatria que seduziram e perverteram as nações. O julgamento termina seu reinado de corrupção. O sangue dos mártires clama por justiça. E Deus Todo-Poderoso respondeu. A vindicação não apenas restaura a honra dos servos de Deus Todo-Poderoso, mas também expõe a maldade da Babilônia. Este ato confirma que Deus Todo-Poderoso nunca esquece o sofrimento dos justos e sempre traz justiça em seu tempo perfeito. E novamente eles gritaram: Aleluia! A fumaça dela sobe para todo o sempre, os anciãos e os quatro vivos. As criaturas caíram e adoraram a Deus Todo-Poderoso que estava sentado no trono e clamaram Amém. Aleluia! Então uma voz saiu do trono dizendo: Louve a Deus Todo-Poderoso, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto grandes quanto pequenos. Este clamor reafirma o julgamento final da Babilônia. A fumaça eternamente ascendente simboliza a memória duradoura de sua destruição, um lembrete perpétuo do triunfo da justiça divina. Babilônia não apenas caiu, seu fim é irreversível, e sua ruína permanece como um testamento eterno de que o mal nunca prevaleça contra Deus Todo-Poderoso. Os anciãos e as quatro criaturas viventes representam a adoração celestial. Eles se prostram em reconhecimento absoluto da soberania e santidade de Deus Todo-Poderoso. A queda da Babilônia não apenas desperta júbilo, mas também incita a adoração profunda, mostrando que todo julgamento divino é motivo de louvor, pois reflete sua natureza justa. Essas palavras misturam afirmar e louvar. Amém.
confirma que tudo o que Deus Todo-Poderoso fez é verdadeiro e justo. Que pisquestua. Enquanto Aleluia celebra sua glória eterna, isso reconhece que o julgamento da Babilônia não é apenas justo, mas digno de louvor eterno. A voz do trono é um chamado universal para adorar. Deus Todo-Poderoso não é apenas o juiz, mas também o soberano digno de adoração por todos, independentemente de sua posição ou status. O convite se estende a todos os servos, do maior ao menor, refletindo igualdade. Na presença de Deus Todo-Poderoso, o temor reverente não é sobre ter medo, mas um profundo reconhecimento da majestade e santidade de Deus Todo-Poderoso. Servir a Deus Todo-Poderoso com reverência é a resposta apropriada à sua justiça, poder e misericórdia. Então eu ouvi o que parecia uma grande multidão. O rugido das águas correntes e como altos estrondos de trovão, eles gritaram: Aleluia por nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Reina, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque as bodas do Cordeiro chegaram e sua noiva se preparou. Linho fino, brilhante e limpo foi dado a ela para vestir. Linho fino representa os atos justos do povo santo de Deus. Todo-Poderoso, esta descrição transmite a magnitude da celebração celestial. A multidão, guerra, águas e trovões simbolizam a força, unidade e poder do céu. Júbilo é um anúncio que ecoa por toda a criação. O reino de Deus Todo-Poderoso chegou completamente. O grito de Aleluia proclama o reinado definitivo de Deus Todo-Poderoso, embora sempre soberano. Este é o momento em que seu domínio é totalmente manifestado. Sem oposição, é o cumprimento das promessas, a vitória final sobre o mal e o estado eterno. De sua justiça, a resposta da multidão está transbordando. Alegria. Este é o triunfo de Deus Todo-Poderoso e, por extensão, o triunfo de seu povo. O louvor não é apenas um dever, mas a expressão natural dos redimidos, enquanto testemunham a culminação do plano de Deus Todo-Poderoso. A linguagem do casamento simboliza a união eterna entre Cristo, o Cordeiro, e sua Igreja, a noiva. Este é o momento da celebração, onde o relacionamento entre Deus Todo-Poderoso e seu povo atinge sua plenitude. Os casamentos simbolizam o amor, a fidelidade e o selamento de uma aliança eterna. A preparação da noiva reflete a pureza e santidade da Igreja, purificada pela graça de Deus Todo-Poderoso. O linho fino representa as ações justas dos santos, não como seu próprio mérito, mas como fruto da obra redentora de Cristo. É uma vestimenta gloriosa de Deus Todo-Poderoso e merecida, concedida pela divina misericórdia. Então o anjo me disse: escreva isto, bem-aventurados são aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus Todo-Poderoso. Neste momento caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo seu e de seus amados irmãos e irmãs que se apegam ao testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Adore a Deus Todo-Poderoso, pois é o Espírito de profecia que dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este chamado à bem-aventurança é um convite para participar a união eterna entre Cristo e sua Igreja. Sendo parte desta ceia, é a honra máxima reservada aos redimidos que responderam ao chamado de Deus Todo-Poderoso. A ceia simboliza a celebração da comunhão e o cumprimento de todas as promessas divinas. É o clímax do plano de redenção de Deus Todo-Poderoso. O anjo enfatiza que esta promessa não é simbólica ou incerta,
é uma declaração direta de Deus Todo-Poderoso garantida por sua fidelidade. A ceia do Cordeiro não é apenas um evento futuro, mas uma realidade segura que oferece esperança a todos os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Este gesto, embora bem intencionado, nos lembra que mesmo os mensageiros celestiais não são dignos de adoração. O anjo me corrige com clareza e humildade. Os anjos, embora gloriosos, são servos de Deus Todo-Poderoso, assim como os crentes. Este momento ressalta a igualdade espiritual de todos os que servem a Deus Todo-Poderoso e o comando de direcionar a adoração somente ao Criador. Esta é a mensagem central. A adoração pertence somente a Deus Todo-Poderoso e tudo o que aponta para nosso Senhor. Jesus Cristo é uma profecia verdadeira. O testemunho de nosso Senhor, Jesus Cristo, sua vida. A vitória final de nosso Senhor, Jesus Cristo. Cristo, morte e ressurreição são a essência de toda a revelação divina e o fundamento da nossa fé. Eu vi o céu aberto. Ali diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro. Com justiça, ele julga e trava guerras. Seus olhos são como fogo ardente e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito nele que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Ele está vestido com uma túnica manchada de sangue e seu nome é a Palavra de Deus Todo-Poderoso. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos com linho fino branco e limpo. Saindo de sua boca está uma espada afiada com a qual derrubará as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. O céu aberto marca um momento de revelação final. O cavalo branco simboliza pureza, vitória e poder divino. Seu cavaleiro fiel e verdadeiro é nosso Senhor, Jesus Cristo. Cristo que vem para cumprir as promessas de Deus Todo-Poderoso e executar a justiça com perfeição absoluta. Cristo não vem com crueldade ou capricho, mas com justiça perfeita. Esta guerra não é física, mas espiritual. O confronto final contra o mal. Seu julgamento é justo, pois ele incorpora a própria verdade. Seus olhos perfura tudo. Nada escapa de seu olhar. O fogo simboliza sua pureza e poder para limpar toda a maldade. Nenhum líder comum, ele é o rei que vê além das aparências, julgando com percepção impecável. As coroas representam sua autoridade suprema. O reino de Cristo não conhece limites. Ele reina sobre tudo o soberano absoluto de cada reino e poder. Seu domínio é total e incontestável por qualquer força. Este nome oculto simboliza a profundidade de sua identidade divina, embora o conheçamos como a Palavra de Deus. Todo-Poderoso, sua natureza é infinita além do alcance humano. Este mistério ressalta que, embora os aspectos revelados de sua glória permaneçam insondáveis, o manto manchado de sangue relembra seu sacrifício na cruz, a vitória já conquistada sobre o pecado como a Palavra de Deus Todo-Poderoso. Cristo é a expressão viva e poderosa da vontade divina. Ele é a palavra feita carne agora retornando como conquistador. Os exércitos celestiais são os redimidos e os anjos participando de seu triunfo. O linho branco simboliza pureza, santidade e a justiça que Cristo concede. Eles não lutam, eles seguem o Rei que já garantiu a vitória. A espada representa a Palavra de Deus. Todo-Poderoso, viva e poderosa, não uma arma física, mas a verdade que expõe e derrota todas as mentiras e o mal. A palavra sozinha é suficiente para julgar e subjugar as nações. O cetro de ferro simboliza seu governo inflexível e inquebrável. Cristo não é um governante fraco. Seu reinado é justo e poderoso, esmagando toda rebelião. Sua autoridade não pode ser desafiada.
Ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso em seu manto e em sua coxa. Ele tem este nome escrito: Rei dos Reis, Reis e Nosso Senhor. Dos senhores, esta imagem poderosa representa o julgamento final de Deus Todo-Poderoso, o lagar. Simboliza a ira divina, esmagando o mal, extraindo sua verdadeira essência e expondo-o ao julgamento. Cristo, como o executor do julgamento, não delega essa tarefa. Ele pessoalmente confronta e elimina o pecado com perfeita justiça. Este ato mostra a gravidade da punição e a soberania absoluta de Deus Todo-Poderoso sobre o mal. O título gravado em seu manto e coxa declara publicamente sua identidade e autoridade, Rei dos Reis e Nosso Senhor dos Senhores. Enfatiza que nenhum poder humano ou celestial pode se comparar a ele. O manto simboliza seu papel como soberano supremo, e a coxa, associada à força e lealdade, reforça que seu governo é invencível e eterno. E eu vi um anjo em pé. A grande ceia de Deus Todo-Poderoso. O Filho que clamou em alta voz a todos os pássaros que voavam no ar: venham se reunir para a grande ceia de Deus Todo-Poderoso, para que vocês possam comer a carne dos reis, generais e poderosos dos cavalos e seus cavaleiros, e a carne de todas as pessoas livres e escravas, grandes e pequenas. A posição do anjo acima do sol simboliza a autoridade absoluta e visibilidade. Sua mensagem é universal, abrangendo toda a criação. Seu grito é uma convocação solene. O julgamento chegou e a consequência é inevitável. Esta grande ceia é uma cena de julgamento, não de celebração, enquanto os redimidos participam das bodas. Festa do Cordeiro, os inimigos de Deus Todo-Poderoso enfrentam uma ceia diferente. A consumação de sua derrota é um lembrete gritante de que o destino de cada pessoa está ligado à sua resposta a Cristo. A lista de vítimas mostra que Deus Todo-Poderoso, o julgamento de Deus Todo-Poderoso, não discrimina do mais poderoso ao mais humilde ninguém. Escapa se eles desafiaram Deus. Símbolos de poder, exércitos e riquezas de reis são irrelevantes diante da justiça divina. A carne dos inimigos de Deus Todo-Poderoso é um lembrete sombrio de sua mortalidade e impotência diante de seu Criador. O julgamento de Deus Todo-Poderoso é imparcial e completo. Nenhuma posição social, riqueza ou status pode proteger alguém do castigo eterno se eles se alinharam contra Deus Todo-Poderoso. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais. Em seu nome, com esses sinais, ele havia enganado aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os 2 de eles foram jogados vivos no lago de fogo de enxofre ardente. O resto foi morto com a espada saindo da boca do cavaleiro no cavalo, e todos os pássaros se empanturraram de sua carne. Esta cena retrata o confronto final entre o mal e o poder divino. A besta e os líderes terrestres reúnem todas as suas forças, mas sua rebelião está fadada ao fracasso. É a manifestação final do orgulho humano e demoníaco, acreditando que podem desafiar o Rei dos Reis. A captura rápida da besta e do falso profeta demonstra: a soberania absoluta de Cristo, não há batalha prolongada ou resistência eficaz ao poder de Deus. Todo-Poderoso é incomparável, ambos responsáveis por enganar o mundo e promover a idolatria são julgados rápida e definitivamente. O lago de fogo simboliza o castigo eterno reservado para os inimigos finais de Deus Todo-Poderoso. Mencionando que eles foram jogados vivos, enfatiza a natureza consciente de sua condenação. Este destino marca o fim de todo o mal, um julgamento irrevogável,
anunciando o amanhecer de um eterno reino de justiça. A espada da boca do cavaleiro. Cristo representa sua poderosa palavra. Ele não precisa de armas físicas para conquistar. Sua palavra sozinha é suficiente para destruir seus inimigos. Os exércitos da besta caem instantaneamente, mostrando a supremacia da palavra de Deus Todo-Poderoso. O banquete do pássaro é uma imagem forte, porém poderosa, que reflete o destino daqueles que estão alinhados com o mal. Ele serve como um lembrete da futilidade de resistir a Deus Todo-Poderoso e da certeza de seu julgamento. Esta cena também contrasta com o casamento do Cordeiro, enquanto os fiéis celebram com Cristo seus inimigos, encontram sua destruição. E eu vi um anjo descendo do céu com a chave do abismo e segurando em sua mão uma grande corrente. Ele vê o dragão, aquela antiga serpente que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ele o jogou no abismo e o trancou e selou sobre ele para impedi-lo de enganar as nações, até que os 1000 anos terminassem. Depois disso, ele deve ser libertado por um curto período. O anjo descendente simboliza a autoridade divina, agindo para cumprir os propósitos de Deus Todo-Poderoso. A chave e a corrente representam o controle absoluto de Deus Todo-Poderoso sobre Satanás. Não há resistência possível contra o poder soberano de Deus Todo-Poderoso. O abismo é um lugar onde o mal é confinado, e o anjo atua como o executor do julgamento divino. O dragão é claramente identificado como Satanás, o inimigo de Deus Todo-Poderoso. Desde o início, a referência à antiga serpente conecta esta cena a Gênesis, mostrando que o enganador do Éden agora está sendo subjugado. Este é um ato decisivo na batalha espiritual, demonstrando que até mesmo o maior adversário está sob o poder de Deus Todo-Poderoso. O período de 1000 anos simboliza um tempo de paz e justiça durante o qual Satanás não terá poder para agir. O ato de prendê-lo e selar o abismo é definitivo. Este acorrentamento não significa sua destruição final, mas sim um controle total de sua influência durante este tempo. As nações estarão livres de seus enganos, permitindo que o reino de Cristo seja estabelecido sem interrupção. O curto período em que ele será libertado serve a um propósito no plano divino para expor novamente o mal e separar os fiéis daqueles que não o são. Isso mostra que, embora o mal possa ressurgir brevemente, sua derrota final é certa. A libertação momentânea de Satanás ressalta que o controle de Deus Todo-Poderoso é absoluto mesmo sobre o momento das ações de seu inimigo. Eu vi tronos nos quais estavam sentados aqueles que haviam recebido o reinado milenar, autoridade para julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados por causa de seu testemunho sobre nosso Senhor Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus Todo-Poderoso. Eles não adoraram a besta ou sua imagem e não receberam sua marca em suas testas ou mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida até que os 1000 anos terminassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que compartilham a primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas eles serão sacerdotes de Deus Todo-Poderoso e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Os tronos simbolizam o exercício da justiça e a autoridade concedida por Deus Todo-Poderoso. Aqueles sentados neles não são figuras políticas, mas santos vindicados por sua fidelidade. Este é um ato de recompensa divina e um reflexo da justiça perfeita de Deus Todo-Poderoso. Aqui os mártires são destacados aqueles que sacrificaram suas vidas pela fé. Seu sofrimento não foi em vão. Eles agora são honrados e reinam com Cristo.
Este reconhecimento ressalta a promessa de que a fidelidade a Deus Todo-Poderoso, mesmo na perseguição, tem recompensa eterna. Estes fiéis resistem à sedução e opressão do sistema da besta. Eles se recusaram a comprometer sua fé, mesmo quando isso lhes custou tudo. Esta é a primeira ressurreição, cumprindo a promessa de vida eterna para os fiéis. Reinar com Cristo não é apenas um privilégio, mas a participação ativa em seu reino de justiça e paz. Os 1000 anos simbolizam um tempo completo e perfeito de governo divino. Aqueles que participam da primeira ressurreição são declarados bem-aventurados e separados para Deus Todo-Poderoso. A segunda morte, representando a condenação eterna, não tem poder sobre eles. Isso cumpre a promessa da redenção, onde a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte se estende a seus fiéis seguidores. Os redimidos não apenas vivem, mas servem em papéis de sacerdócio e realeza. Como sacerdotes, eles mediam a glória de Deus Todo-Poderoso como reis. Eles compartilham seu governo. A recompensa divina não é apenas a vida eterna, mas um relacionamento próximo e um propósito eterno com Deus Todo-Poderoso. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e para reuni-los para a batalha. Em número eles são como a areia da praia. Eles marcharam sobre a largura da terra e cercou o acampamento do povo de Deus Todo-Poderoso. A cidade que ele ama, mas fogo desceu do céu e os devorou. Esta libertação temporária e a derrota final de Satanás destacam a vitória completa de Deus Todo-Poderoso sobre o mal e o diabo que os enganou. Foi lançado no lago de enxofre ardente, onde a besta e o falso profeta foram lançados. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esta é a condenação eterna de Satanás e seus seguidores. Então eu vi um grande trono branco e ele, o grande trono branco do julgamento, que estava sentado nele, e eu vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que fizeram, conforme registrado nos livros. Este julgamento final revela a perfeita justiça de Deus Todo-Poderoso, onde cada pessoa é julgada de acordo com suas ações. O mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Cada pessoa foi julgada de acordo com o que fez. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Qualquer pessoa cujo nome era não encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A segunda morte representa a condenação eterna para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esta visão revela o ápice do plano de Deus Todo-Poderoso para a redenção e o julgamento da humanidade. A segunda vinda de Cristo é apresentada como uma vitória gloriosa e definitiva sobre o mal. O Cordeiro é unido à sua igreja nas bodas do Cordeiro, simbolizando a união eterna entre Cristo e os redimidos. Esta revelação forma capítulos e do livro do Apocalipse, a destruição da besta e do falso profeta, assim como a amarração de Satanás, mostram a eliminação do mal e o estabelecimento do reino do Rei de Cristo. O reinado milenar simboliza um período de paz e justiça, onde os santos reinam com Cristo, o grande trono branco. O julgamento é a manifestação final da justiça de Deus Todo-Poderoso, onde todos os seres humanos são julgados de acordo com suas ações. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida são salvos. Enquanto os ímpios enfrentam a condenação eterna, finalmente as visões culminam em um glorioso e cheio de esperança, o novo céu e a nova terra. Apocalipse. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar.
Este novo céu e a nova terra simbolizavam a renovação completa da criação livre da corrupção e do pecado. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva formosa e vestida para o seu marido. Esta cidade santa representa a eterna morada de Deus, Todo-Poderoso, com o seu povo adornado com beleza e santidade, preparada como uma noiva para Cristo. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: Vejam, a morada de Deus Todo-Poderoso está agora entre os povos, e Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus. Todo-Poderoso estará com eles e será o seu Deus Todo-Poderoso. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem das coisas passou. Esta promessa divina garante que o sofrimento e a morte serão eliminados, e o próprio Deus Todo-Poderoso viverá entre o seu povo, trazendo conforto e paz eternos. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Então ele disse: Escreva isso. Pois estas palavras são confiáveis e verdadeiras, ele me disse, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para os sedentos darei água de graça da fonte da água da vida. Aqueles que forem vitoriosos herdarão tudo isso, e eu serei o Deus Todo-Poderoso deles, e eles serão meus filhos. Esta promessa de vida eterna e herança divina é reservada para aqueles que perseveram na fé. Mas os covardes, os incrédulos, os vis, os assassinos, os sexualmente imorais, aqueles que praticam artes mágicas, os idólatras e todos os mentirosos serão consignados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Este julgamento final garante que aqueles que persistem no mal sejam excluídos da bênção eterna. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma grande e alta montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus Todo-Poderoso. Ela brilhava com a glória de Deus Todo-Poderoso, e seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como um jaspe claro como cristal. Tinha um grande muro alto com portões e com anjos nos portões. Nos portões estavam escritos os nomes das tribos TDW de Israel. Esses portões e fundações representam a plenitude do povo de Deus Todo-Poderoso, tanto da antiga quanto da nova aliança. O anjo que falou comigo tinha uma vara de medir de ouro para medir a cidade, seus portões e suas muralhas. A cidade era disposta como um quadrado, com o comprimento e a largura tão longos quanto largos. Ele mediu a cidade com a vara e descobriu que ela tinha estádios de comprimento e largura e altura tão longos quanto longos. As dimensões perfeitas da cidade simbolizam a perfeição do reino de Deus Todo-Poderoso. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, tão puro quanto vidro. As fundações das muralhas da cidade eram decoradas com todo tipo de pedra preciosa. Os materiais preciosos e o ouro puro refletem a pureza, a santidade e o valor eterno da Nova Jerusalém. Eu não vi um templo na cidade, porque o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do sol ou da lua para brilhar sobre ela para a glória. De Deus Todo-Poderoso lhe dá luz, e o Cordeiro é sua lâmpada, a presença de Deus. Todo-Poderoso e o Cordeiro substitui qualquer necessidade de um templo físico, pois sua glória ilumina tudo, as nações andarão por sua luz, e os reis da terra trarão seu esplendor a ela. Em nenhum dia seus portões serão fechados, porque não haverá noite lá. A glória e a honra das nações serão trazidas a ela. Nada impuro jamais entrará, nem ninguém,
que faça o que é vergonhoso ou enganoso. Mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o portão aberto simboliza acessibilidade perpétua e boas-vindas para os redimidos, enquanto a exclusão do impuro garante a pureza eterna da cidade. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, tão claro quanto cristal, fluindo do trono de Deus, Todo-Poderoso e do Cordeiro, no meio da grande rua da cidade. Em cada lado do rio estava a árvore da vida, dando colheitas de frutas, dando seu fruto todos os meses, e as folhas da Desteressumlies. Árvores são para a cura das nações. Este rio a vida e a árvore da vida simbolizam a vida eterna e a cura que fluem da presença de Deus Todo-Poderoso. Não haverá mais nenhuma maldição. O trono de Deus, Todo-Poderoso e do Cordeiro, estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão seu rosto e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de uma lâmpada ou da luz do sol, pois o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. A ausência da maldição e a presença do trono de Deus Todo-Poderoso indicam restauração completa e comunhão eterna com Deus Todo-Poderoso. Ele me disse: estas palavras são confiáveis e verdadeiras. O nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vejam, eu venho em breve. Bendito seja aquele que guarda as palavras da profecia escrita neste rolo. Esta confirmação reafirma a verdade e a urgência das profecias reveladas. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo para adorá-lo, que os estava mostrando para mim, mas ele me disse: não faça isso. Sou conservo contigo e com os teus companheiros profetas e com todos os que guardam a palavra. Palavras deste rolo. Adorem a Deus Todo-Poderoso. Este chamado para adorar a Deus Todo-Poderoso somente ressalta a centralidade da adoração verdadeira e exclusiva ao Criador. Ele me disse: não selem as palavras da profecia deste rolo, porque o tempo está próximo. Que aquele que pratica o mal continue a praticar o mal. Que o vil continue a ser vil. Que aquele que pratica o bem continue a fazer o bem. E que o santo continue a ser santo. A iminência dessas profecias exige uma decisão urgente de santidade e justiça. Olha, venho em breve. Minha recompensa está comigo e darei a cada um segundo o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. A promessa da vinda de Cristo com sua recompensa destaca a justiça divina e a esperança do crente. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. São os cães aqueles que pratiquem artes mágicas, os sexualmente imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a falsidade. A bênção sobre aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro ressalta a pureza necessária para entrar na Nova Jerusalém. Nosso Senhor Jesus Cristo, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho para as igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha, e deixe aquele que ouve dizer: venha. Deixe aquele que tem sede, venha, e deixe aquele que quiser tomar o dom gratuito da água da vida. O testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo reafirma sua identidade messiânica e o convite aberto a todos para receber a vida eterna. Eu advirto a todos que ouvem as palavras da profecia deste rolo, se alguém adicionar algo a elas. Deus Todo-Poderoso adicionará a essa pessoa
as pragas descritas neste rolo, e se alguém tirar palavras deste rolo de profecia, Deus Todo-Poderoso tirará dessa pessoa qualquer parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste rolo. Este aviso final garante a integridade da mensagem profética, a graça do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o povo de Deus Todo-Poderoso. Amém. Esta bênção final assegura a graça de Cristo e a presença contínua com seu povo. Capítulos e a Nova Jerusalém e a conclusão do livro do Apocalipse revelam a gloriosa culminação do plano de Deus Todo-Poderoso, a criação de um novo céu e uma nova terra e a manifestação da Nova Jerusalém. A morada de Deus Todo-Poderoso entre seu povo elimina todo o sofrimento e morte, trazendo paz e conforto eternos. A Cidade Santa simboliza a pureza e perfeição do reino eterno de Deus Todo-Poderoso. O Rio da Vida e a Árvore da Vida representam a vida eterna e a cura que fluem da presença de Deus Todo-Poderoso. A confirmação da profecia, o chamado à adoração e a promessa da vinda de Cristo destacam a urgência e a esperança da mensagem. Hoje examinamos mais de perto o livro do Apocalipse, mas você provavelmente apenas arranhou a superfície de seus segredos. Suas imagens, como a besta, as trombetas, o cordeiro, o dragão e o número têm raízes profundas no Antigo Testamento e na mensagem central do Novo Testamento. No entanto, quando lido à luz de toda a Bíblia, o Apocalipse revela seus verdadeiros mistérios. É por isso que você não perca o próximo vídeo. Clique na caixa na sua tela para ver os eventos mais importantes da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai querer perder. Fim da parte 3. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Maranata.